Eu tenho uma direção de Deus para hoje, e eu preciso ser rápido. E eu quero hoje trabalhar com você sobre algo que transformou a minha vida. Eu tenho um antes e um depois do que eu vou ensinar hoje. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo que realmente me colocou no local onde Deus tinha planejado para mim estar. E eu quero falar sobre um tema hoje que muitas vezes é passado de maneira errada, às vezes na igreja, muitas vezes é colocado de maneira errada, muitas vezes é empurrado e socado de maneira errada. E eu quero passar diante da palavra de Deus. Hoje de manhã, quando eu fui ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo, eu busquei não colocar palavras minhas, mas eu busquei ler a Bíblia e mostrar dentro da Bíblia todos os pontos importantes pelo qual nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, e quando batizados com o Espírito Santo, ter o costume sempre de falar isso diariamente. Quem sabe, e eu nos Estados Unidos tem muitas línguas, né? Tem ali uma x-salada de língua ali, que você tem hispano, todo tipo de povo do mundo. Então muitas vezes está passando do lado, tem um alemão falando, do lado de cá tem um hispano falando, um brasileiro falando ali. E muitas vezes eu quero falar em língua, eu estou na rua, então eu pego o telefone, eu começo a falar em língua no telefone, está todo mundo falando, mas a importância de falar em línguas, amém? Por isso eu quero que você volte nessa ministração e receba ali no serviço que ficou online a ministração sobre o Espírito Santo, e tenha o hábito sempre de estar falando em línguas. Falar em línguas é a introdução do sobrenatural. Eu confesso que quando eu conheci esse ministério, eu sempre costumo dizer, eu digo que eu orava por gripe, e saía eu gripado e o camarada que eu tinha orado. Além de Jesus não curar ele, eu também saía gripado. Eu tinha um sonho, que Deus me usasse com isso. E a introdução disso tudo foi o batismo com o Espírito Santo. E através do batismo com o Espírito Santo nós chegamos sobre o ministério de libertação. Diga comigo, libertação. A libertação é o pão para os filhos. Diga comigo, pão para os filhos. Diga, eu sou filho, tenho direito ao pão. Nós vamos ver dentro da palavra uma leitura bíblica para ficar bem claro sobre isso, a importância da libertação. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, amém? Colocamos isso em ordem. Um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo. Vou repetir, somos um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo. Corpo, alma e espírito. Os três se alimentam. O corpo se alimenta da comida que comemos hoje. E se você comer o que chamamos na América, nos Estados Unidos, chamamos de junk food, ou seja, comidas que não fazem bem para a saúde, nós vamos ver que o nosso corpo, se comemos muito bem, saudavelmente, nós vamos ter uma saúde. Então nós temos que ver que tipo de alimentação que nós comemos para que o nosso corpo seja saudável, amém? O Espírito também se alimenta. Do que o Espírito se alimenta? O Espírito se alimenta de glorificar a Deus, de adorar a Deus, amém? Muitas pessoas, infelizmente, adoram outras coisas, mas o Espírito sempre está buscando algo para adorar. E quando nós adoramos o nosso Criador, nós estamos alimentando o nosso espírito, amém? A nossa alma, ela também se alimenta. Do que se alimenta a alma? A alma se alimenta do que vemos, do que conversamos, do que ouvimos. Quando estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, quando estamos num círculo de amigos, quando estamos vendo um filme, a alma está sendo alimentada. Por isso é muito importante buscar saber que tipo de alimento eu estou colocando dentro da minha alma, amém? A libertação, ela acontece na igreja. Nós estamos num culto aqui, nós entramos para um culto, viemos para Jesus, muitas vezes, com vários tipos de problema. E conforme nós viemos participando do culto, e vamos a retiro, e viemos do culto, quanto mais nós nos damos, o Espírito Santo ele começa a fazer uma libertação. Então pessoas que eram viciadas começam a largar dos seus vícios, costume de falar muitos palavrões,
começa a ter um vocabulário novo, amém? É assim, não? A libertação, ela acontece gradativa, conforme nós vamos caminhando com o Senhor. E eu sou rato de igreja, eu sou criado na igreja, dormia embaixo dos bancos. Minha mãe fala, não fala mais isso, mas hoje eu desconto. Vingança. Era beliscão em cima de beliscão. Não podia dar um ai na igreja. Então eu ficava embaixo dos bancos, dormia muito. Eu cresci em igreja. Eu fiz teologia no Ibadege pela Assembleia de Deus 99. Eu cresci na igreja. E eu aprendi algo, que quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu comecei a analisar a igreja e comecei a ver pessoas que estão na igreja, que estão frequentando a igreja. Cito um exemplo para vocês. Fui fazer um velório de um rapaz cristão, e esse rapaz veio para mim, e ele disse, olha pastor, eu estou há 10 anos já como cristão, eu sou cristão há 10 anos. E no bolso dele tinha uma carteira de cigarro. E eu perguntei para ele, você é batizado nas águas? E ele falou, não, porque na verdade eu não consegui largar o vício ainda. Então as perguntas vinham na minha mente e dizia, quando eu conheci o Ministério de Libertação, diga comigo, Ministério de Libertação, me convidaram para ir num retiro de libertação. Eu já era pastor, e eu pensei comigo, acho que o camarada não sabe que eu sou pastor, ou quem sabe nunca foi num culto que eu ministrei. E aquele camarada foi insistente, e ele me levou nesse retiro de libertação, depois de tanto insistir. E eu fui nesse retiro, e quando eu cheguei lá tinha 300 pessoas, a grande maioria novos convertidos, era em inglês, a maioria novos convertidos. E quando começou a ministração, eu achei comigo, eu vou aprender algo, alguma coisa nova. E quando eu me dei conta, eu vi que eu era o camarada que mais precisava daquele retiro de libertação. Uma das coisas que eu fui liberto, William, cadê o William do restaurante? Deus abençoe meu filho, que testemunho lindo, 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 tocou meu coração. Quem não ouviu esse testemunho tem que ouvir, vai entender que tipo de coração teu pastor tem. E um pastor sábio. Das libertações que eu tive é o espírito do medo, William. Eu tinha um medo terrível. Era um medo do pai morrer, da mãe morrer, não vou casar porque pode divorciar, não vou ter filho porque pode morrer. Era medo de tudo. Não vou abrir isso aqui porque vai. Se eu deu para falar num púlpito, quando eu subia para falar, já me dava pânico de ar, só de saber que eu ia falar alguma coisa. Como eu iria desenvolver aquilo que Deus tinha na minha vida? Então eu mais ensinava do que pregava. Outra libertação que eu tive foi a questão de conhecer a Deus como Pai. Um espírito de rejeição, diga comigo, rejeição. Meu querido paizinho, que hoje 50 e poucos anos já com a minha mãe, pude fazer 50 anos de casado com eles. Mas quando eu tinha 4 anos, eles tiveram uma briga, e ele foi saindo de casa, e eu subi em cima das pernas dele. E aquele ato é o primeiro que eu tenho na minha mente. Eu gravei aquilo na mente, eu tinha 4 anos. Então eu cresci com medo dele sair de casa e nós ficarmos abandonados. Eu não sabia que eu tinha aquilo dentro de mim. E um espírito de rejeição ele cria no nosso meio. Ou seja, eu vivia na igreja, eu fazia tudo, mas existia áreas da minha vida que eu não conseguia desenvolver, que eu não conseguia avançar, que eu não conseguia breakthrough, romper aquela área. Que aqui naquele retiro eu pude ver algumas coisas que começaram a fazer sentido para mim. E eu quero ler essa passagem com você para poder ministrar isso aqui, em nome de Jesus. Abra comigo Mateus capítulo 15, versículo 21 a 39. Quem gosta de ler a Bíblia? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Uma vez que você lê a Bíblia durante a semana, incluindo o domingo na igreja, não tem muita mudança. 2 vezes não tem muita mudança. 3 vezes já dá um gráfico, já sobe. Quando você lê 4 vezes a Bíblia, o gráfico dá um pulo lá em cima. E muitas coisas começam a acontecer e mudar a vida da pessoa só por ler a Bíblia.
Só sentar e ler a Bíblia diariamente, o que acontece na nossa vida. Vamos ler um pouco de Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 21. Vamos lá. Diz a Bíblia: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual era o problema dela? A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Diga comigo: adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou. Presta atenção, amados. A mulher era o quê? Voltando lá no início do versículo, uma mulher cananeia. Diga comigo. Jesus havia vindo para os judeus, amém? Chega uma mulher cananeia. Vamos trazer isso aqui para o nosso culto aqui, para nós entendermos. Nós estamos servindo a Cristo, aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ele agora é o nosso Senhor e Salvador. E chega uma pessoa não crente de Cananeia. Chega uma pessoa não crente e pede: Jesus, pastor Júnior, ora por mim. Por quê? Porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E então Jesus responde: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Está aqui comigo? Não é bom eu pegar o pão dos filhos. Eu não posso. Eu não fui enviado às ovelhas perdidas. Eu fui enviado a estas ovelhas aqui. O que Jesus está dizendo: eu vim para este povo. Veja a resposta dele. Respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a resposta de Jesus. A mulher era cananeia, o problema dela era a filha endemoniada. Jesus fala: eu fui enviado para esse povo, não para aquele povo lá. É isso que Jesus quis dizer. E então ela falou, então ela chegou e o adorou e disse: socorre-me. Eu sei que você foi enviado para aqueles, mas socorre-me, adorando a ele. E então ele responde para ela: não é bom tomar o pão dos filhos. Diga: eu sou filho. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela contudo replica: mas eu posso ficar com as migalhas que caem da mesa. Deixa eu ser mais claro aqui. A libertação é o pão para os filhos. A libertação, quando nós falamos em libertação, naturalmente na nossa mente nós pensamos em pessoas não crentes. Mas a libertação é para os cristãos. A libertação é o pão para nós. Quando nós entramos no ministério, Deus começa a fazer uma libertação nas nossas vidas. Eu tenho direito nesse pão. Está aqui comigo, amados? Dá para dar um amém se você está entendendo? A libertação é para mim. É o pão para os filhos. Por que nós precisamos de libertação? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós precisamos de libertação. Presta bem atenção que eu quero ser muito limpo na explicação, para que você possa entender isso claro, amém? Existe possessão e existe opressão. Diga comigo: possessão, opressão. O que é possessão? Possessão é uma pessoa totalmente possuída. O diabo pode pegar aquela pessoa e jogar ela embaixo de um trem. Ela está totalmente possessa. Existe opressão. Que é uma opressão? Vamos dar um exemplo. Um exemplo de uma pessoa,
um cavalo com uma pessoa em cima, e a pessoa domina esse cavalo e ele dirige ele. Ela não está possessa, mas ela está opressa. Eu tenho falado com pessoas que falam para mim: pastor, eu estou 10 anos, não consegui largar do vício. Eu estou tantos anos, não consegui largar de pornografia. Eu estou tantos anos, não consigo ser fiel. Eu estou tantos anos e vivo oscilando. Há uma opressão nessa área. Eu quero dizer para você: o pão para os filhos é direito meu e direito seu. Eu quero dar um exemplo para vocês. Existia uma opressão, pastor Júnior, na minha vida, na área de finanças. Eu tinha um ciclo de 10 anos. Tudo que eu conseguia adquirir em 10 anos, quando completava 10 anos, no ano 6, o diabo vinha e fazia assim, ó. Então 86, 96, 2006. Mas quando chegou 2011, Jesus me ensinou sobre isso, e eu cancelei esse ciclo e essa opressão nas minhas finanças. E aí começaram a acontecer coisas inusitáveis, começaram a acontecer milagres extraordinários, e começaram a multiplicar. E quando chegou 2016, eu já estava pronto e disse: aqui não. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós podemos ver várias situações. Eu não quero entrar nelas, mas você pode entrar em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Fala sobre maldições hereditárias até a 3ª e 4ª geração. Mas eu quero chegar com você no livro de Mateus. Jesus veio a essa terra. E aí Colossenses, que eu amo muito esse versículo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravando-o na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deixa eu traduzir esse versículo para você. Jesus não vai vencer Satanás. Ele já venceu Satanás. Foi exposto na cruz. Foi claro para todos. Não existe, amados, uma guerra entre Jesus e diabo. Ele já foi vencido. Diga: já foi vencido. Por isso que quando eu afirmo eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, é uma afirmação correta. Agora presta bem atenção. Eu preciso exercer desse direito. Se você for para enfermidades, você não vai encontrar câncer na Bíblia. Eu nunca encontrei. Você não vai encontrar vários nomes de enfermidades na Bíblia. Mas quando a Bíblia se refere a enfermidades, ela fala espírito de enfermidade. E muitas vezes quando eu vou orar por alguém, eu digo: espírito de enfermidade, saia. Porque me foi dado o direito e a autoridade na minha vida, na sua vida, que carregamos a Jesus sobre todo tipo de espírito de enfermidade. Diga amém. A autoridade que Jesus conquistou, Ele entregou para nós na cruz. Eu recebi dessa autoridade, você recebeu dessa autoridade, nós temos essa autoridade. Eu quero citar um exemplo. O que significa autoridade? Eu posso vir com um caminhão com 50 toneladas dirigindo nessa BR, e um guardinha chega para mim na frente do caminhão, e ele levanta a mão, e o que vai acontecer? Essas 50 toneladas vão parar na frente dele, porque ele é uma autoridade. Ai, 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 se eu quiser fugir, ele é autoridade, então ele vai me mandar buscar. Autoridade, por causa que a farda que ele está, mostra-nos a autoridade. Essa autoridade no mundo espiritual somos eu e você. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade para quebrar toda aliança maligna, para quebrar todo ciclo maligno, para quebrar todo vício maligno, para quebrar toda maldição maligna, para quebrar toda enfermidade maligna.
Mas presta atenção, o caminhão vai passar, eu preciso ir lá na frente e dizer: oh, eu sou autoridade no mundo espiritual. Identidade. A tua identidade como filho de Deus. Há uma identidade sobre a nossa vida, e nós somos filhos de Deus. Eu preciso usar dessa autoridade e me levantar contra todo tipo de embaraço que o inimigo enfia na nossa vida. Amém, amados? É pão para os filhos, é meu e seu direito. Eu preciso entender. Agora, se Jesus venceu na cruz, responde para mim, por favor: qual é o direito que o diabo tem sobre a minha e a sua vida, se Jesus vai vencer? Realmente nenhum. Mas eu comecei a buscar e eu não achava nenhum, e eu continuei buscando e eu consegui achar um. Como é que é seu nome, meu filho? Alexandre. Eu consegui achar um. Sabe qual é, Alexandre? O que nós damos a ele. O único direito que o diabo tem na tua vida é o que você der a ele. Ele não pode fazer nada. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir permissão. E se você estudar o livro de Jó, ele fala assim: o que eu temia, do que eu tinha medo. Porque o que é o medo? O medo é um magnético. Quando você tem um medo, você está atraindo aquilo. Existe o medo normal. Existe o medo, você está num parapeito, mas existe aquele medo que eu não vou no parapeito, eu não posso subir aí. Esse é um medo anormal. A falta de perdão. A falta de perdão é tão prejudicial. O que é a falta de perdão, pastor? Mateus capítulo 18, versículo 35. Eu estou só passando um resumo, amém, amados? Falta de perdão libera atormentadores. O que é atormentadores? Quando já assistiram aqueles filmes medievais que eles colocam, eu gosto muito daquele Coração Valente, que no final eles colocam aquele William deitado, então vem aquele carrasco para atormentar, para fazer ele negar. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, é liberado atormentadores para nos atormentar. E daí vem depressão, daí vem ansiedade, por uma falta de perdão. O que é a falta de perdão? A falta de perdão é você tomar o veneno. Não está fazendo mal para a pessoa, está fazendo mal para quem não perdoa. E a falta de perdão é uma decisão. Diga comigo: decisão. Eu preciso aprender a perdoar. Diga comigo: tempo não perdoa. Faz 10 anos, pastor. Minha irmã, meu irmão, faz 10 anos. Eu preciso liberar perdão. Eu orava por uma moça, linda, 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 e ela chorava muito, e ela falou: eu não consigo perdoar. E quando ela contou para mim o que era, eu confesso que quase que eu fiquei com problema também. Eu também fiquei com raiva do camarada. Mas eu expliquei para ela: minha irmã, o diabo usou ele como uma ferramenta. Perdoa. Perdoar não significa que você vai ter que conviver de novo, mas eu preciso liberar perdão, porque a falta de perdão prejudica a mim. A falta de perdão prejudica a minha família. A falta de perdão prejudica os meus filhos, se eu tenho os filhos. Eu preciso aprender a liberar perdão. Falta de perdão vem no pequeno sentimento, um maltrato às vezes na porta da igreja, e aquilo começa, um pequeno sentimento, e começa a crescer, crescer, crescer. Quantos estão me entendendo aqui? Talvez o Espírito Santo já está colocando para você quem você deve perdoar, e hoje nós vamos fazer isso aqui no mundo espiritual, amém? Como funciona a libertação, pastor? É simples. Primeiro, eu tomo responsabilidade. Eu estou errado. A responsabilidade, fui eu que errei. Eu que errei. É eu que não perdoei. Fui eu tomo responsabilidade. Diga comigo: tomar responsabilidade. Número 2, eu me arrependo. Se eu tomei responsabilidade, eu sei que é errado, então agora eu vou me arrepender. Número 3, eu renuncio. Diga comigo: renuncio.
Número 4, eu recebo uma oração de perdão. Número 5, eu vou celebrar a vitória, porque a vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Eu quero ser muito rápido, eu queria pedir que você se coloque de pé. O que é a rejeição? A rejeição, ela quebranta o coração. Olha só, a rejeição é o maior plano do inimigo, porque isso afeta o teu relacionamento. Uma pessoa que tem problema de rejeição tem problema de relacionar-se com outras pessoas. Uma pessoa que passa com problema de rejeição, ela tem problema de relacionar-se com a esposa, com o esposo, com os filhos. Ela tem problema de relacionar-se com os amigos. Ela tem problema de relacionar-se com Deus Pai. Ela tem problema, uma pessoa que passou problema com o seu pai biológico, com o seu pai que você ama tanto. O motivo do inimigo estar atacando os pais hoje, porque o pai é o exemplo de Deus Pai. E quando nós passamos por um problema com o nosso pai, que nós amamos, nós passamos agora a bloquear o nosso relacionamento e reconhecer a Deus como nosso verdadeiro Pai. Quantos estão me entendendo? A rejeição, ela bloqueia em todas as áreas da tua vida, porque tudo hoje é relacionamento. A rejeição começa a trazer um isolamento nessa pessoa. Ela vai preferir ficar isolada. Sintomas: são pessoas instáveis, altos e baixos, muitas vezes emocionalmente instáveis. Número 2, um espírito ferido. É a ferida mais profunda que um ser humano pode sofrer. Por quê? Porque a falta do amor do pai faz que o teu coração seja quebrado. O pai da casa, ele traz amor, ele traz identidade. Existem tipos de rejeição. Rejeição quando a mãe estava parindo aquele filho. Existe rejeição na juventude, na infância, quando era criança. Medo da rejeição. O que o medo da rejeição faz? Ele está presente em uma pessoa quando ela se esforça para ter sucesso, mas ela é competitiva. Uma pessoa isolada, independente, tem uma atitude de julgamento, de inveja, de ciúmes, porque muitas vezes se torna, parece uma pessoa orgulhosa, mas não é. Ela fica na defensiva. Espírito de rejeição. Eu fui hoje no shopping com a minha esposa, e eu passei por um posto de gasolina, e uma moça veio colocar gasolina no nosso carro. E eu consigo identificar de longe, pastor Júnior, uma pessoa quando está com espírito de rejeição. O coração quebrado. A autorrejeição está presente quando uma pessoa tem uma baixa autoestima, se sente inferior aos outros, é inseguro, tem sentimentos inadequados, tristeza ou pesar, uma autocondenação, medo, ansiedade, preocupação. A raiz de rejeição está presente quando uma pessoa se recusa a ser confortada ou abraçada. Você já conheceu alguém assim? Que você vai dar um abraço, posso te usar, meu irmão? E a pessoa toda dura, você vai dar um abraço e a pessoa está dura. Se recusa a ser abraçada, amada. Muitas vezes cético, duvidoso, sem fé, teimoso. Diga comigo: pão para os filhos é meu pão. Espírito de rejeição eu não aceito na minha vida. Quando eu orava ao Senhor, o Espírito do Senhor falou para mim: eu estou enviando anjos aos 4 cantos dessa casa, pastor Júnior. Eu agradeço a Deus por ter liberdade de poder falar essa mensagem aqui, porque o que Deus quer fazer com essa igreja, com esse ministério, com essa casa, não vai parar em Santa Catarina, não vai parar no Brasil, não vai parar em só mais um país. O que Deus quer fazer nessa casa será grande, muito grande, muito grande, muito grande, a proporção do que Deus quer fazer.
que se eu ficasse aqui uma semana falando para vocês, seria pouco. Deus vai usar muitas pessoas aqui para curar, restaurar. Os empresários, pastor Júnior, desta casa serão os mais prósperos da cidade. Eu vou repetir: os empresários desta casa serão os mais prósperos da cidade. Famílias restauradas. Eu sei que vocês têm trabalhos lindos, retiros lindos. Eu sei que todos os cultos está acontecendo uma libertação. Mas Deus me mandou aqui para algo específico. Diga comigo, específico. Hoje Deus está fazendo uma transformação, não só nesse povo, mas em todo o ministério. Porque para mim vocês representam todo o ministério. Todas as igrejas, em todos os lugares desse ministério mais de Cristo estão recebendo o que está sendo ministrado aqui hoje. Eu preciso que você faça uma oração comigo. Posso contar contigo? Eu falo, você repete, amém? Estamos combinados? Vamos fazer um teste. Eu vou falar, você olha para o teu vizinho para ver se ele está falando. Diga: Senhor Jesus. Olha para ele. Repete, olha para ele. Olha para ele. Diga: eu estou olhando para você, viu? Não dubla essa oração. Eu quero ouvir. É importante eu colocar para fora. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Diga: Pai, hoje eu aprendi que a libertação é pão para os filhos, é meu direito. E hoje eu peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus pais, pelos pecados dos meus filhos, pelos pecados dessa cidade, pelos pecados dos meus irmãos, dessa igreja, desse ministério. Eu te peço perdão, em nome de Jesus. Derrama agora do pão que eu tenho direito, a minha libertação, a nossa libertação, em nome de Jesus. Eu te peço perdão por muitas vezes, sem entender, na minha ignorância, causar situações, dando direito ao inimigo. Te peço perdão, mas hoje eu levanto a minha mão, porque eu sou autoridade, e eu renuncio todo espírito de medos, espíritos malignos, hereditários, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, sobre a nossa igreja. Espírito de medo, fora, em nome de Jesus. Falta de perdão, fora. Eu decido perdoar. Eu decido, em nome de Jesus. Hoje eu sou liberto. Espírito de incredulidade, eu renuncio, em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Espírito de rejeição, fora da minha vida, fora da minha casa, em nome de Jesus. Eu sou livre. Espírito de enfermidade, fora do meu corpo, fora da minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu tomo posse da minha liberdade. Espírito de misérias, espíritos malignos que imperam na área de finanças, te dou ordem. Eu renuncio, fora da minha casa. Eu sou chamado para prosperar. Eu vou prosperar. Tudo que vem nas minhas mãos vai multiplicar, em nome de Jesus. A minha mente é a mente de Cristo. Espírito de ansiedade, sai, não te aceito.
Depressão, sai, não te aceito. Cansaço emocional, estresse, sai, não te aceito. Eu descanso no Senhor. Aleluia. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum dá um pulo aí pro Senhor, fala eu sou linda. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito seja curado aí agora em nome de Jesus. Tua vida agora, teu corpo receba a cura do Senhor. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Tem glória aí, não? Olha pro irmão do seu lado e fala assim: se o pastor Júnior der mais 5 minutos, vem a melhor parte. Pede ao pastor Júnior, pede, dá mais 5 minutos, dá mais 5. Só mais 5, só mais 5. Diga assim, vai vir a melhor parte. Dá um aplauso. Senta os 5 minutos comigo. Presta atenção. Eu gostaria de tocar a todos aqui, mas não tem como. Então o Espírito Santo falou para mim assim: lembra de um dia que eu te dei uma experiência? Eu falei, lembro. Ele falou, então hoje eu quero que você conte ela na igreja. Então eu quero contar para você. Vocês lembram quando eu falei que eu fui no retiro e foi um divisor de águas? Pode tirar aqui para mim? Pode tirar isso aqui para mim? Pode tirar tudo. Eu queria uma cadeira aqui, uma cadeira. Uma cadeira, uma cadeira. Obrigado, meu filho, obrigado. Coloca a cadeira aqui. Thank you, Deus abençoe. Pastor Júnior, posso te usar? Por favor, senta aqui. Ele deu 5 minutos, não deu? Vocês viram, né? Olha o tanto de prova que eu tenho. Presta atenção, meu amado. Quantos aqui conhecem Deus como Pai? Glória a Deus. Como é que é seu nome, meu filho? Marcos, você congrega aqui? Amém. Posso te usar? Faz favor. Imagina uma coisa, me escuta primeiro antes de você chegar aqui. Olha aqui, ó. Imagina, vamos fazer um teatro aqui, amém? Imagina que Deus está sentado aqui, ó. Sentado aqui. E você tem 1 minuto com Deus. Você tem 1 minuto com Ele, Ele está sentado ali. Vem aqui agora e use esse minuto com Deus. O que você vai fazer? Como que você chegaria a Deus?
Presta atenção, amado. Na grande maioria das vezes, nós viríamos aqui de joelho, nós viríamos assim, nós viríamos chorando. Mas eu, quando viajo, eu tenho 2 meninos e eu sou muito apegado com eles. E quando eu chego em casa, agora eles estão grandes, já estão maior que eu. Eu comecei a levar eles na academia um ano atrás. Como é que é o teu nome? Você aí atrás, meu filho. Isso, lá, o outro lado aí, ó. Paulo, eu ia na academia com eles e eu levantava peso e eu falava para eles, queriam levantar o mesmo peso que eu. E eu dizia para eles assim: não, isso aqui só o pai agora. Agora, depois de um ano eu vou com eles, eu vou levantar peso. Ele: não, pai, esse aí não, esse aí é só nós. Inverteu a coisa. Já tão grande, forte. E quando eu chego em casa, pastor Júnior, eles vêm correndo na porta me receber. Pula. E Deus falou comigo assim: esse é o relacionamento que eu quero com meus filhos. Eu preciso viver esse relacionamento com meu pai. É meu pai. Eu tenho certeza que o pastor Júnior pode estar atendendo ali as pessoas, e a salinha chega, e às vezes eu e você vamos chegar assim: o pastor Júnior pode me atender, mas ela vai chegar: não, meu pai. Ele vai parar para receber a filha, amém ou não? Sim ou não? Assim é o meu e o seu pai, Deus Pai. Reconhecer a Deus como Pai é viver isso. Mas eu só posso viver isso depois que eu for livre da rejeição, o que nós já fomos em nome de Jesus, amém? É descansar no braço do Pai. Eu falava com a pastora Neuzir hoje: grupo de intercessão, aprenda a descansar nos braços do Pai. Não podemos levar o peso, Ele já levou na cruz. Eu descanso no Pai, amém? E o dia que eu recebi isso aqui, pastor Júnior, o dia que eu recebi, deixa eu sentar aí. O dia que eu recebi isso aqui, eu falei assim: Deus, porque eu fui um daqueles que queria vir de joelho falar com Deus. Eu falei: Deus, eu falei que eu te conhecia como pai, mas não conhecia nada, não conhecia não. Eu falei: eu quero te conhecer como pai, eu quero te conhecer como pai. O camarada que estava pregando, eu falei: Jesus, eu quero esse relacionamento que esse cara tem aí. E o pastor que estava ministrando aquele retiro, eu falei: eu quero isso daí. Ele falou para mim: Júnior, ele falou assim: eu brinco com Deus no meu carro. Eu falei: mas que isso, rapaz? Ele brinca com Deus, ele começa a brincar com os sinais, com as coisas. Eu falei: isso é fanatismo. Mas quando ele começou a falar, eu comecei a chorar. Eu falei: pode ser fanatismo, mas eu também quero. E aí eu disse assim: Pai, posso te ver? Porque eu sei, eu estava sentindo Deus naquele salão. E era um salão parecido com isso aqui. E eu estava sentindo Deus. Escuta, por favor, com muita atenção esse testemunho. Eu estava sentindo Deus. E eu falei: Deus, eu acho que eu estou meio fanático aqui hoje. Eu posso te ver? E o Espírito Santo falou assim: eu sei que você está aqui, eu posso te ver. Ele falou: estou. Eu sei, sim, eu estou aqui. Eu falei: então deixa eu te ver. Ele falou: então me procura. Aí eu comecei, Júnior, eu comecei a olhar. Primeiro eu comecei a olhar para cima. Olhei para cima, não vi nada. Aí comecei a olhar por baixo, para ninguém achar que eu estava louco, que eu estava mais ou menos louco. Eu baixei disfarçadamente, comecei a dar uma olhada por baixo das cadeiras. Vai que ele está por ali por um canto. Não estou vendo nada. E pensei comigo assim: eu não estou preparado para ver isso. Quem sabe eu não sou espiritual o suficiente para ver isso. E aí eu disse: Pai, se eu não posso te ver, então posso pelo menos ter um abraço? Ele falou: pode. Então se prepara. Quando você se preparar, posso te usar de novo, meu filho? Quando você estiver pronto, você me avisa. Eu me preparei, tomei posição, respirei fundo. Estou pronto. Quando eu falei estou pronto, veio aquele rapaz que estava ministrando, e ele pulou assim, pá! E ele abraçado comigo, americano. Geralmente o americano,
ele babando no meu ombro e eu babando no dele, e ele segurando, e ele falou no meu ouvido em inglês: You wanna know me as a father? Você quer me conhecer como um pai? Bate mais forte, bate mais forte. Presta atenção para nós ir rápido. Quando ele saiu, eu falei assim: mas eu queria o abraço de Deus. Ah, agora eu entendi. É que eu não estou no nível espiritual o suficiente. Então ele veio me preparar. Ele veio e me abraçou para me preparar. Eu falei: pai, agora vai vir um abraço. Eu quero um abraço de Deus. E quando eu fechei os olhos, ele disse para mim: quando estiver pronto me avisa. O Espírito Santo falando comigo. Fiquei pronto. Irmãos, literalmente o que eu estou falando para você aconteceu para mim. Eu falei: estou pronto. Quando eu falei: estou pronto, veio o outro que tinha ministrado. Pá! E mais uma babada no ombro e outra babada aqui. Ele babando e eu babando. E ele falou a mesma coisa: You wanna know me as a father? Você quer me conhecer como pai? E ele começou a chorar, eu comecei a chorar. Fica de pé, por gentileza. Escuta o que eu vou falar para você. Quando ele saiu, pastor Júnior, eu entendi. Ele falou assim: me procura agora. Eu falei: agora eu sei onde você está. Aí ele falou assim: deixa eu te falar, eu estou naquele ali, eu estou naquele ali, eu estou naquele ali, eu estou naquele ali, eu estou naquela ali, eu estou nessa aqui, eu estou aí, 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 eu estou em todos que me permite estar. Ali eu aprendi que quando nós abraçamos alguém, Deus está abraçando alguém. O amor é o maior libertador de todos. Eu quero pedir que vocês fechem os olhos. E nós vamos cantar mais um louvor. E nesse louvor, eu quero que você busque alguém. Vamos ser polidos aqui. Se você estiver com a tua família, abrace a sua esposa, seus filhos. Se você estiver os irmãos, busque um irmão para abraçar. As irmãs, busque uma irmã para abraçar. Mas deixa Deus abraçar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for abraçar, vem cá meu filho de novo, vem cá. Olha aqui, ó, não abraça. Eu ensino na nossa igreja o abraço de 30 segundos que cura. Porque nesse abraço vai ser o ato de libertação, um tocando o outro, amém? Isso é profético, amém? Quando você for abraçar, não abraça dançando não, irmão, nem batendo nas costas. Abraça sentindo o coração. Abraça. Eu costumo dizer, quando eu fiquei 13 anos na América, sem poder vir aqui no Brasil, e a minha mãe foi me esperar no aeroporto, e ela me deu um abraço. É esse abraço que eu quero que você dê no teu irmão. Estamos entendidos? Feche os teus olhos, levante as suas mãos e diga: Pai, hoje eu vou ser usado. Eu vou abraçar alguém representando a tua pessoa. O Senhor vai abraçar alguém através da minha vida, e eu serei abraçado por ti através de alguém. Quando esse abraço acontecer, eu serei curado. Quando esse abraço acontecer, eu serei liberto. Quando esse abraço acontecer, a minha vida terá um antes e um depois, porque eu recebi um abraço teu. Fecha os teus olhos, com os olhos fechados e as mãos levantadas. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas antes de você dar esse abraço. Preenche agora esse ambiente com o Espírito Santo. Preenche. Oh. Voltar à inocência. Saia do teu lugar e busque uma pessoa. Vai. Oh Pai, cura, Senhor.
deixe ninguém de fora, amados, por favor. Eu peço aos obreiros que olhem. Seja curado aí agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade fora desse lugar. Todo espírito de rebeldia, todo espírito de preguiça, todo espírito maligno de cansaço, vai, emocional, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Finanças sejam tocadas agora. Eu começo a declarar sobre as enfermidades. Espírito de diabetes, leucemia, fibromialgia, todo tipo de maldição de espíritos malignos no corpo, sai no nome de Jesus. Ossos sejam restaurados, ligamentos sejam restaurados. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado e restaurado em nome de Jesus. 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 Cadê a pastora Neuci? Em nome de Jesus. Abraça-me. Declaro cura, restauração em todo o teu corpo. Em nome de Jesus. E toda a tua casa, todos os intercessores dessa casa, em nome de Jesus. Aleluia. William, cadê o William? Traz o William aqui do restaurante, vem cá, meu filho. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Pai, paz. Abraça-me. Aramandarabas, lecorebederebachai. Ribondarabachoremandelebeche. Oh! Abraça, abraça. Abraça, 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 toca, 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 em nome de Jesus. Seja restaurado, em nome de Jesus. Seja restaurado sua vida, sua casa, sua família, sua vida, suas finanças. Pai, eu te apresento a família mais de Cristo, minha família. Te apresento os pastores desta casa, pastora Vitória, pastor Júlio. Te apresento, Senhor, esta criança no ventre. Te apresento, Senhor, toda essa família de pastores, de obreiros, de líderes, representado em várias igrejas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para receber, meu amado. Eu declaro uma unção de prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Ser alegre, ser feliz com a casa, com a família, com tudo. Ter fartura na casa, em todas as áreas. Profetizo prosperidade sobre toda essa casa. Profetizo em nome de Jesus riqueza sobre pessoas específicas nesse lugar. Deus vai levantar com grande graça empresários desse lugar. Pastor Júnior, eu profetizo o terreno comprado, pago, sem dívida, sem banco, sem dívida, sem banco.
longe do teu amor, Senhor. Levanta a sua mão.